Muito boa tarde, Brasil. Há assuntos que, sinceramente, eu não gostaria de ter que tratá-los. Mas eles são tão explícitos, eles estão tão à mostra, que nós não podemos nos calar. Sinceramente, não podemos nos calar. Você abre o jornal de hoje, de ontem, de amanhã, você vai ver lá violência contra a mulher. Não raramente, esta violência chega a vias de fato, ou seja, o que era agressão vira assassinato. Só esse tipo de violência que há contra a mulher? Não, há outros tipos de violência. Será que, por exemplo, uma mulher que entra num ônibus ou num metrô e sofre, sabe, aquele homem que encosta e que chega, sabe, e quer se aproveitar da mulher, que quase sempre não grita, se cala, eu ia dizer o idiota, mas o cidadão, acha que ela até está gostando. Felizmente, isso já não está tão fácil assim. Eu estava vendo uma decisão agora de um dos ministros do Supremo. A mulher grávida, a mulher que está amamentando, trabalhando, sabe, em lugares insalubres. Seria certo isso? Não é uma forma de violência contra a mulher? O que é que nós estamos fazendo para combater essa violência? Eu tenho visto o Congresso Nacional preocupado com isso. Eu tenho visto a nossa própria Câmara Legislativa tentando trazer para si a responsabilidade de ajeitar uma maneira de combater este fato que está aí exposto. As nossas televisões, dias desses eu estava assistindo o DF-TV e o Jornal Nacional, inclusive. Ficou quase a maior parte do tempo falando e mostrando violência contra a mulher. Fatos concretos. O que nós denominamos hoje feminicídio. Fatos que chegaram realmente ao ponto máximo do assassinato. O programa de hoje, eu acho que vai buscar, além de falar da violência propriamente dita, será que a gente está fazendo realmente o que pode? Será que as autoridades estão verdadeiramente preocupadas com isso? Onde é que nós vamos chegar? É este o caminho que nós queremos tomar no programa de hoje, e para isso eu estou contando com a participação de duas convidadas. A Liliane Souza, psicóloga clínica, pesquisadora no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura na nossa gloriosa Universidade de Brasília, estuda psicologia social, violência de gênero com foco em homens agressores. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, pela participação. É muito importante a gente falar sobre isso. Tá bem. Seja sempre bem-vinda, viu? Também estou contando com a participação hoje da advogada Lídia Benjamin, advogada especialista em análise política e relações institucionais e direito de família. Atuou em organizações da sociedade civil voltada para os direitos das mulheres. Uma boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Partindo desse princípio, né? Onde é que estão os verdadeiros direitos das mulheres? Eles estão expostos na nossa lei ou eles precisam ser mudados e a lei deverá ser efetivamente mudada? Bom, primeiramente, para se ter uma análise desse questionamento, nós temos que partir de duas premissas: as nossas obrigações, os nossos deveres, os nossos direitos. O que é garantido à mulher e o que é a proteção que ela abarca nessa situação, nesse cenário legal que temos aqui. Então, quando você analisa sobre os dois enfoques, direitos e deveres, nós temos hoje
desde a análise da nossa Constituição de 1988, com as políticas públicas e demais leis criadas em observância a se garantir o primado do princípio da equidade, em que todos são iguais, sem distinção de sexo e raça, que é o capítulo aí preservado na nossa Constituição como cláusula pétrea, nós temos um cenário legal em que se é percebido as garantias de direitos às mulheres, bem como a proteção especial a ela. Por exemplo, está tramitando agora no Congresso Nacional, já está no Senado, o projeto de lei 510 de 2019. Ele foi iniciado por um deputado do PSL do Rio de Janeiro e teve uma alteração na Câmara pela deputada Érica Cocai, em buscar uma alteração que vai implicar tanto na Lei Maria da Penha, quanto também no novo Código de Processo Civil, não tão novo assim, de 2015, Sim. Em que as vítimas de violência doméstica, quando elas estão no juizado de violência e combate à violência das mulheres, elas podem, naquele momento, avisadas pelo juiz, pelos servidores, de que há a possibilidade dela pedir o divórcio. Num cenário legal, nós temos o reconhecimento de que isso facilita muito a essa vítima. Se ela é uma vítima de agressão e tudo mais, e no mesmo juízo vai ser decretada o fim do vínculo conjugal, o seu divórcio, significa que, se for necessária alguma outra medida protetiva, aquele juiz que já está especializado em atendimento àquela vítima, ele já pode deferir as medidas necessárias à sua proteção física, moral, psicológica, tanto dela quanto dos seus filhos. Isso facilita e humaniza ainda mais essa situação pela qual passa essa mulher num contexto de violência, né? A violência física, psicológica, ela atinge não só aquela vítima. Por ela ser a mãe, no caso, no contexto familiar, ela atinge também os filhos. Como os filhos veem a mãe? Como a mãe cria esses filhos? E nisso, a evolução de toda essa discussão. Então, é importante ela se sentir confortável de que o Estado, de certa maneira, seja pelas políticas públicas que vêm, pelos movimentos feministas, ele percebe que há um nicho ali a ser mais protegido, que há um nicho ali a ser mais bem conduzido para se trazer o quê? Um equilíbrio na nossa sociedade, uma equidade, que na verdade esse é o fim último. É eu ser respeitada por ser mulher, eu ter os meus direitos garantidos e os meus deveres também cumpridos por mim nessa ordem. Psicologicamente falando, né? Você vê a violência dentro de um lar. As crianças fazem parte desse contexto, no mínimo na visão, Sim. Quando não agredidas também. Isso é um caminho aberto para que essa violência permaneça e que no futuro esses filhos, por exemplo, sejam agressores? Na verdade, existem pesquisas, inclusive, que comprovam isso, né? Existe uma pesquisadora, que é a Schreiber, brasileira da USP, se eu não me engano, e ela fez uma pesquisa num centro de saúde, onde ela entrevistou cerca de 500 homens. 30% desses homens, eles relataram já ter presenciado, né, em suas casas, na infância ou em algum momento da vida, algum tipo de violência. Né? Então, quando a gente é exposto cotidianamente a tipos de violência, o nosso nível de sensibilização do que é essa violência, ela é modificada. Então, e também passa a ser uma coisa natural. Exatamente, ela vai sendo naturalizada. E aí, a prática dessa violência, ou inclusive mesmo sofrer essa violência, sendo aprendido que esses limites eles vão sendo expandidos, né? Então, o que seria uma violência é enxergado como não violência, porque ainda tem essa visão de que a violência, ela só é de fato quando ela acontece a violência física, e não, né? A violência ela é instrumental, então ela precisa de outros mecanismos para chegar na violência física. Então, a violência psicológica, os xingamentos, pequenas humilhações, né? Culpa,
até chegar de fato na violência física. Então, né, é um caminho para se chegar ali. Você está dizendo que da pequena agressão verbal pode-se chegar a um ápice de violência? Com certeza. Com certeza. Inclusive, a gente pode lembrar sobre o ciclo da violência, né, que é muito falado, no caso em relação à violência contra a mulher. O homem, ele não começa assim, no primeiro dia de casamento, ele vai lá e dá um soco na mulher. Não é assim que funciona, né? Desde o namoro, há pequenos sinais e do casamento até chegar nisso. Então, é um controle do celular, uma fiscalização, né, de querer ver com quem você está falando, com quem você está mandando mensagem, aonde você vai, que horas você chega, precisa dessa informação constante. Isso é uma forma de violência, é uma vigilância. E aí, né, nossa, mas você vai sair vestida com essa roupa, né? E aí, pequenas coisas. E aí, não, mas você está muito esquisito. Nossa, essa roupa, essa maquiagem é muito forte, está parecendo outra coisa. E aí, né, vai caminhando até chegar no empurrão, né, até chegar em colocar culpa. Ninguém vai te querer, você é muito feia, você não presta para nada, né? E aí, até chegar realmente na violência física e, infelizmente, muitas vezes no feminicídio. Os dados são terríveis, né? Eu estava vendo dados da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, mostrando, inclusive, que diversas iniciativas já foram anunciadas para tentar coibir essa violência de gênero no Brasil. Né? País, o nosso Brasil, em que mais de 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento. Isto em 12 meses. Bota essa matéria aí, por favor. Em um país em que são registrados todos os dias mais de 600 casos de lesão corporal contra uma mulher, a preocupação com a violência de gênero é crescente. E algumas instituições estão criando mecanismos para combater o problema, afetando o lado profissional dos possíveis agressores. A Assembleia Legislativa do Maranhão, por exemplo, emitiu uma resolução que proíbe a nomeação a cargos na instituição de pessoa condenada por violência doméstica e familiar contra a mulher. Não serão nomeados, e se houver algum caso de algum servidor que já esteja nomeado, for cargo comissionado, ele será exonerado. Se for um efetivo, será aberto o processo disciplinar. No início do mês de março, o governo do Rio de Janeiro sancionou uma lei que proíbe a contratação de funcionários que tenham sido condenados pela Lei Maria da Penha. E projetos semelhantes estão em discussão nos estados do Espírito Santo e de Rondônia. Agressores também serão barrados na Ordem dos Advogados do Brasil. Uma nova súmula aprovada pelo Conselho Federal impede a emissão do registro na entidade a bacharéis que tenham cometido violência de gênero. A decisão pode se estender a antigos profissionais. Estamos baseados no artigo 8º do Estatuto da Advocacia e da OAB e estamos nos baseando também no artigo 34 do Estatuto da Advocacia e da OAB, referente aos bacharéis já inscritos no quadro da ordem. Em um país em que uma mulher é morta a cada 2 horas, qualquer iniciativa que tente reverter esse quadro de violência é bem-vinda. Para aquele que tem a pretensão de se inserir no mercado profissional, que pretende ingressar no concurso público, que pretende estabelecer uma carreira dentro da área jurídica ou de qualquer outra que seja, ele vai saber que se ele tiver aquele tipo de prática, ele pode arruinar com a carreira profissional, com o futuro profissional dele.